Graça e paz, meus queridos. Pode se assentar, por favor. Eu estou alegre de estar aqui mais uma vez. Estou um pouco nervosa, porque sempre que nós vamos ministrar, nós sentimos isso, nós sentimos o peso da responsabilidade de falar daquilo que vem do coração do Senhor. Mas hoje eu fiquei feliz, porque eu estava ouvindo um pastor que ele prega 58 anos e ele dizia que estava nervoso. Aí eu fiquei feliz, porque eu tenho somente uns 12 anos. Glória a Deus por isso. Agora, só quem está feliz com o Senhor, quem tem um motivo de gratidão, dá glória a Deus bem forte. Glória a Deus, porque eu também estou muito feliz com o Senhor. Né? E se você não achou nenhum motivo para glorificar o Senhor, basta você olhar para trás e lembrar que você caminhava passos largos para o inferno e Ele te resgatou. Amém? Isso é motivo de você glorificar o Senhor. Isso é motivo de você saltar de alegria, porque não existe um presente maior do que esse que nós recebemos do Senhor, a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, amados. Deus é maravilhoso, amém? Você pode dizer isso? Deus é maravilhoso. Agora diga pensando no que você está falando. Deus é maravilhoso. 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 Glória a Deus. Abra sua Bíblia, irmãos. No livro de João, capítulo 7. Nós vamos ler o verso 17. Somente o verso 17 do capítulo 7 do livro de João. Glória a Deus, como Tu és bom, Senhor. Essa palavra que o Senhor colocou em nosso coração nessa noite para ministrar, eu dei o título de Ouvindo a Voz de Deus. Você pode repetir comigo? Ouvindo a Voz de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu a voz de Deus? Você deseja ouvir a voz de Deus? Não precisa responder, mas que você reflita sobre isso. João 7,17 diz assim a palavra de Deus. Vamos colocar em pé, irmãos, em reverência a palavra do Senhor, que é tão maravilhosa, que é tão profunda. E vamos lê-la, pedindo ao Senhor em espírito de oração que essa palavra possa fazer diferença na nossa vida. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Repita comigo. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, ele terá conhecimento de Deus. O versículo chave que nós vamos usar é esse de João 7,17. Que se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da sua doutrina, se ela é de Deus ou se ele fala de si mesmo. Nesse contexto, no contexto dessa história, Jesus estava sendo colocado diante de situação difícil por seus irmãos de sangue, pelos fariseus, os escribas, que duvidavam que ele era de Deus, que ele era o Filho de Deus. E o Senhor Jesus então diz que se alguém fizer a vontade dele, vai saber que ele é Deus. E é baseado nessa palavra, irmãos, que eu quero desenvolver o que Deus tem para falar a cada um de nós nessa noite. Nesse versículo, Jesus fala da importância de se fazer a vontade de Deus. Jesus fala que se alguém quiser fazer a vontade dele, vai conhecê-lo, vai ter intimidade com ele, vai saber a respeito da palavra dele, vai saber se ele é Deus. Agora o detalhe, irmãos, é que se nós não estivermos dispostos a fazer a vontade de Deus, nós não ouviremos a sua voz de forma clara, jamais conheceremos o desejo dele para a nossa vida. É interessante esse versículo, porque Deus une a vontade de querer obedecer ao conhecer. E isso, irmão, está totalmente ligado. Se você quer conhecer o Senhor, aqui tem em seu coração uma disposição para obedecer. Aqui tem em seu coração um desejo de obedecê-lo. Por que Deus ia falar a uma pessoa que Deus sabe que não teria interesse nenhum em obedecer? Por que Deus ia trazer uma revelação, algo profundo da parte dele? Porque ele é onipotente, onisciente, ele conhece o nosso coração. Se ele sabe que você não tem a mínima disposição de obedecer. Então, irmãos, Deus conhece o nosso desejo, a nossa disposição em obedecê-lo. E de acordo com essa vontade gerada em nós, Ele nos traz revelações sobre a sua pessoa, sobre a sua palavra. E é interessante, irmãos, porque na Bíblia há vários exemplos
de pessoas que ouviram o Senhor, mas que não lhe obedeceram. Eu anotei aqui alguns exemplos, mas eu sei que você tem outros tantos. Eu anotei o exemplo do jovem rico, que ouviu Jesus, concordou com Jesus. Ele sabia que Jesus tinha razão no que falava, mas preferiu o dinheiro. Não conseguiu obedecer. Ele ouviu, mas ele não obedeceu. Um outro exemplo que eu coloquei foi Saul. Deus tinha um desejo de confirmar Saul como rei de Israel, mas por ser precipitado, por ser desobediente, ele quis também ser sacerdote diante de Deus, o que não era permitido a ele. E ele pecou contra o Senhor, desobedecendo. Temos Judas, que traiu Jesus, que embora ouvindo Jesus a cada dia, estando perto dele, conhecendo as maravilhas de Deus, ouviu, mas não obedeceu. E por fim, Ananias e Safira, que tinham consciência, irmãos, eram crentes. Diga para você mesmo, Ananias e Safira eram crentes, como eu, mas mentiram ao Espírito Santo de Deus. Tentaram enganar o próprio Deus pela sua ganância. E tem também a esposa de Ló, que quando Deus foi ali de uma forma tão linda, irmão, salvar aquela família por amor a Abraão, que os anjos chegaram a tomar eles pelas mãos e tentar tirar daquele lugar, ela foi com o coração pesaroso. Ela foi olhando para trás e se agarrando ao mundo que ainda brilhava muito para ela, e se tornou uma estátua de sal. Então nós temos exemplos de pessoas que ouviram a voz de Deus, mas que não foram capazes de obedecer. Irmãos, eu quero dizer para você que o fato de você estar aqui nessa noite, de você estar aqui na quarta, na sexta, não garante que você deseja obedecer ao Senhor. O fato de você estar na igreja de segunda a segunda não garante que você tenha andado segundo os caminhos do Senhor. Ter um título de cristão, conhecer a Bíblia e estar aqui não faz de você alguém que obedece ao Senhor. Irmãos, eu tenho visto tanta autoconfiança nos cristãos hoje em dia. Tanta confiança a respeito da salvação. Muitos brincam dizendo que vai chegar no céu no primeiro vagão, de primeira classe. Mas isso é algo sério. É algo que nós temos que refletir em nosso coração e ponderar se temos obedecido ao Senhor. Se temos tido no nosso coração a disposição de obedecer ao Senhor. E um outro ponto, irmãos, muito importante nessa questão de se ouvir a Deus, é ter ouvidos para ouvir. Fala, ter ouvidos para ouvir. Você pode dizer, pastora, mas eu tenho ouvido, todos nós aqui temos ouvido, amém? Mas é diferente, irmãos. É ter ouvidos para ouvir, como nós cantamos agora. É ter uma disposição no coração de obedecer ao Senhor. Em Lucas, no capítulo 9, no verso 44, Jesus diz aos seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Irmãos, tem alguma dificuldade em entendermos essa palavra que Jesus falou? Alguém aqui não entendeu o que ele disse? Não, é uma palavra muito clara, não é? Jesus disse aos seus discípulos, lá em Lucas 9,44: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Irmãos, embora ele tivesse falado isso de forma clara aos seus discípulos, eles não compreenderam. Quer ver comigo? O próximo versículo, verso 45. Olha o que diz: eles, porém, não entendiam isso, e foi-lhes encoberto para que não compreendesse, e temiam interrogá-lo a esse respeito. Está em Lucas 9,45. Irmão, mas por que os discípulos de Jesus não entenderam quando ele disse essas palavras? Palavras tão claras. Por que eles não entenderam? Por que eles não compreenderam? A Bíblia diz aqui no verso 45: e temiam interrogá-lo, porque eles não tinham ouvidos para ouvir. Eles não tinham ouvidos para ouvir. Irmãos, enquanto Jesus fazia milagres, enquanto Jesus multiplicava pães e peixes, enquanto Jesus curava e expulsava demônios, e falava e discipulava, e ensinava sobre receber poder do alto, os discípulos nunca tiveram dificuldade de entender. Eles entendiam tudo de forma clara. Quando Jesus apresentava o seu reino vindouro de poder e glória, eles entendiam claramente. Mas no momento em que Jesus disse que seria entregue nas mãos de homens, que seria espancado e que seria morto, eles não compreenderam.
Sabe por quê, irmãos, que eles não compreenderam? Porque não era isso que eles queriam ouvir. Quantas vezes você vem na igreja querendo ouvir que você vai ser próspero, que você vai ter um carro, uma casa melhor, que você vai ter sucesso. E quando você chega aqui, talvez seja um dia como hoje, que o Senhor tem uma palavra forte ao seu coração a respeito de se arrepender, a respeito de temer ao Senhor, de confessar os pecados, de transformar as nossas vidas. E você começa a se sentir inquieto, incomodado. E muitas vezes, irmãos, nós saímos aqui sem ouvir nada do que foi dito, porque não temos ouvidos para ouvir. Nós queremos ouvir aquilo que satisfaz o nosso ego, aquilo que satisfaz o nosso desejo humano. Mas quando há uma palavra de Deus direcionando os seus caminhos, te corrigindo, te ensinando, nós fechamos os nossos ouvidos, como os discípulos fizeram aqui. Quantos não querem ouvir da cruz? Quantos não querem ouvir sobre arrependimento de pecados? E os discípulos não eram diferentes. E eles então fecharam seus ouvidos, não tiveram ouvidos para ouvir o que Jesus falava naquele momento. Eles não admitiam que o seu Messias, o seu mestre, aquele que discipulava, que ensinava, fosse entregue na mão de homens, morto, espancado. Isso era inconcebível para eles. E por isso eles fecharam os seus ouvidos e não compreenderam o que Jesus falava. Irmãos, os pedagogos, estudando sobre cognição, que é a forma com a qual você desenvolve o seu aprendizado, eles descobriram que muito daquilo que eles falam não é ouvido pelos seus alunos, porque não há interesse. Eles descobriram que quando o aluno entende que aquilo vai ser importante para a sua vida, ele pode aplicar aquilo na sua vida, ele tem um desejo de aprender aquilo, ele aprende. Isso é um estudo científico que prova que quando há um interesse genuíno por algo, nós aprendemos, nós absorvemos. Quando ele se sente determinado a aprender sobre aquele assunto, eles aprendem, eles retêm melhor o que eles têm interesse. Então, irmãos, até os pedagogos aprenderam que esse processo mental pelo qual você aprende as coisas tem que ser despertado. Tem que haver interesse. Por que eu vou aprender isso? Por que eu vou aprender matemática? O Guilherme Filho tem muito disso. Ele gosta de matemática, porque ele gosta de fazer conta, saber se vai sobrar um troquinho do lanche, saber se vai sobrar algum troquinho do pão que ele vai comprar. Então isso interessa, ele é bom na matemática. Por quê? Há um interesse. Amém? Então, irmãos, quando nós somos despertados por aquilo que vai ser útil na nossa vida, que nós vamos exercer na nossa vida, nós aprendemos com maior facilidade, isso é provado cientificamente. Que nós retemos aquilo que nos desperta interesse. Mas nós só podemos ouvir o que nós queremos ouvir. Nós só ouvimos aquilo que nós queremos ouvir. Por isso, irmãos, nós temos que ter ouvidos para ouvir o que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Os discípulos, irmãos de Jesus, não queriam ouvir aquela palavra. Eles não queriam saber nada a respeito de Jesus sofrendo. Eles não queriam saber nada a respeito de Jesus pendurado numa cruz. Ter ouvidos para ouvir, irmãos, está relacionado à capacidade de entender aquilo que está sendo dito. Ter uma disposição. E isso só acontece com uma atitude certa em relação à palavra de Deus, de obedecer. Quem tem disposição no coração para obedecer, ele vai sair daqui borbulhando de palavras do Senhor no seu coração. Ele vai sair daqui retendo os preceitos de Deus para a sua vida, porque ele tem o desejo íntimo de não só estar aqui ouvindo, mas de transformar isso em uma realidade na sua vida. Você pode dar uma glória a Deus? Amém. Deus é maravilhoso, irmãos. Então, irmãos, isso é ter ouvidos. É ter uma atitude em relação às coisas de Deus, de obedecer. Agora, se nós não quisermos de fato fazer a vontade de Deus, nós jamais escutaremos o que Ele diz. Muitas vezes as pessoas chegam em mim e falam: pastor, mas eu não entendo o que Deus fala. Outros dizem que Deus fala com ele, Deus nunca falou comigo, eu quero ouvir a voz de Deus. Talvez porque não haja em seu coração uma disposição de obedecer. E se não houver essa disposição no seu coração de obedecer,
O Senhor não vai perder tempo em falar com quem não quer dar atenção ao que é importante para Ele. Então nós precisamos sondar o nosso coração. Em Apocalipse, irmãos, capítulo 3, verso 6. Depois você confere, só anota para que nós possamos andar mais rápido. Apocalipse 3, 6 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você pode repetir? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos. Só os que têm ouvidos. O Senhor não está dizendo que toda a igreja vai ouvir a voz do Espírito. Está falando que alguns na igreja que têm ouvidos, que têm disposição para obedecer, vão ouvir e vão saber o desejo do Senhor. Amém? Esses vão conhecer. Porque, irmão, durante algumas ministrações, algumas palavras, muitos choram, se quebrando e outros saem totalmente indiferentes. Por que a palavra corta alguns, atravessa, fere? E outros saem rindo, brincando, como se nada tivessem ouvido. Essa é a diferença de ter ouvidos para ouvir a voz de Deus. E a igreja precisa conhecer a vontade de Deus. Toda a igreja precisa conhecer o propósito de Deus para si. A palavra do Senhor diz que Deus não faz nada sem revelar aos seus servos, os profetas. Deus nunca vai fazer algo sem trazer revelação dele aos corações dos profetas, aqueles sedentos, aqueles que gostam, que desejam ouvir o coração de Deus, que querem conhecer a voz de Deus e saber qual é o desejo do coração dele. Se nós não tivermos esses ouvidos, amor, irmãos, que ouvem, amor, nós não escutaremos o que o Espírito Santo nos dirá. Nesse momento o Espírito Santo de Deus está dizendo algo a você. Nesse momento o Espírito Santo de Deus está ministrando ao seu coração. O maior desejo de Deus é trazer revelações a você, é se revelar a você em amor. O que nos falta, irmãos, é ouvidos. O que nos falta é o desejo de obedecer, uma disposição de obedecer o que o Espírito está dizendo à igreja. Por que a igreja hoje tem tanta dificuldade em ouvir a voz de Deus? Porque hoje a igreja, muitos poucos conhecem e tem disposição para obedecer. A maioria se contenta em apenas vir à igreja, ouvir a mensagem e voltar para sua casa e ter o mesmo ritmo de vida normal. Talvez aqui até se emocione, talvez aqui até sente o coração batendo forte, mas quando começa a sua rotina de segunda-feira, nada mudou dentro de si. A sua vida é a mesma, vazia. Uma vida frustrada. Uma vida, irmãos, sem motivação. Porque você não tem ouvido a voz de Deus. Não existe nada mais motivador, nada mais maravilhoso que Deus falar a você. E Deus deseja falar, irmãos, como pais. Como um pai amoroso, pertinho, não é aquele Deus distante. Semana passada eu fiquei tão feliz, eu fui dormir rindo. É uma coisa tão deliciosa. Porque eu fui lá fora, na varanda, colocar umas toalhas para secar. E quando eu estava no varal estendendo, tinham vários tênis que eu tinha lavado, estava ali para secar. E Deus falou claramente, irmãos, ao meu coração, porque Deus fala coisas pequenas, irmãos, e simples. Deus não fala só coisas grandes, Ele tem interesse por cada detalhe da sua vida. E Deus sabia que eu precisava daqueles tênis secos. E o Senhor falou no meu coração: tira as toalhas, recolhe a roupa, os tênis, que vai chover. E eu comecei a rir, falei, eu estou tendo muita imaginação, porque não tem chovido, né, irmãos? Estava aquele tempão seco, começando o inverno, e eu não dei ouvidos. Eu não tive ouvidos para ouvir aquela voz. E me deitei. E eu acordei no meio da noite, irmãos, com trovões e chuva. E eu glorificava a Deus e eu ria, eu glorificava e ria. Eu ria, porque eu vi que Deus tinha falado comigo, não era impressão. Mas ao mesmo tempo eu fiquei triste, porque eu fui incapaz de ouvir a voz dele. Mas foi tão bom, saber assim, como eu falei, meu Deus, obrigada. Como o Senhor preocupa com coisas tão simples na minha vida? Como o Senhor é sensível. E naquele momento eu me levantei, amor, irmãos, na madrugada, e me ajoelhei. E fiquei agradecendo ao Senhor, chorando, falando, Deus, obrigada, porque o Senhor se importa com o tênis que molha. O Senhor se importa com a roupa que está no varal. O Senhor se importa, o que é importante para mim é importante para o Senhor. Irmãos, quanto nós perdemos por não ouvir a voz de Deus. Quantas portas se fecham para nós, porque nós não somos capazes de ouvir o que Deus está falando. Irmãos, a culpa não está no Senhor. A culpa está em nosso ouvido ensurdecidos. A nossa falta de disposição para obedecer ao Senhor. E Deus deseja que você ouça o que Ele te diz. Em Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei, cearei com ele e ele comigo.
O Senhor deseja ceiar com você. O Senhor deseja dormir com você, ministrando. O Senhor deseja em cada instante da sua vida ser aquele que conduz os seus passos. Mas há que se ter ouvidos para ouvir o que Ele diz. E a voz do Senhor é suave, irmãos. Nós vemos o exemplo de Elias quando estava na caverna, né? E vinha trovões, e vinha raios, e ele esperando aquela voz estrondosa do Senhor. E de repente vem uma leve brisa e um susto, baixinho. Onde estava a voz de Deus? Muitas vezes Deus se manifesta em coisas simples, em palavras suaves. Deus não agride, Deus não invade, Ele respeita. Por isso que é preciso ter ouvidos para ouvir o que Ele diz. Por isso que não é qualquer um que ouve o Senhor. Que o Senhor gere no seu coração o desejo de ouvir a voz dEle nessa noite, em nome de Jesus. E por que, irmãos, que nos falta essa disposição para obedecermos a Deus? Você já se perguntou? Senhor, por que nos falta essa disposição para te obedecermos? Sabe por quê, irmãos? Porque você não pode prever o que Deus vai te falar. A Bíblia diz que o Senhor é um Pai amoroso que corrige a todo que Ele ama. E quando o Senhor falar, Ele vai te corrigir. Ele vai te exortar. Ele vai falar onde você errou. Ele vai falar que você guarda rancor, mágoa, falta de perdão no seu coração. Ele vai fazer você retornar ao ponto em que você pecou e começar tudo de novo. E nós, como os discípulos de Jesus, não queremos ouvir isso. Nós queremos ouvir a boa notícia de sermos prósperos, abençoados, poderosos na terra. Mas não é essa promessa que o Senhor tem para nós. O Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nosso lar, irmãos, é no céu. Se dias ouvi algo tremendo de um pastor, ele disse assim, que o céu não é o nosso... O céu não é o nosso destino, o céu é a nossa essência. Glória a Deus por isso. Irmãos, você foi tirado de lá, você nasceu lá. Você foi gerado com o sopro de Deus. Você veio do céu e é o seu destino, amém? É o nosso destino. Maravilhoso isso, irmãos. Por isso precisamos ter ouvidos, estar sensíveis ao Senhor. Ter atitudes de permitir que o Espírito Santo sonde nosso coração. Fala: Senhor, traz luz às minhas trevas. Revela, Pai, aquilo que está no oculto. Irmão, você acha que é fácil ver pecado? Você acha que é fácil ver quando você falha? Não é. Se não houver disposição, desejo de ver, você nunca vai ver. Porque o diabo não vai deixar. Satanás vai impedir de todas as formas que você olhe para dentro de você e se veja como você verdadeiramente está. Ele vai sempre te fazer elogios, falar que você está bem. Mas quando você estiver diante de Deus, ou de pessoas que temem a Deus, você vai ser corrigido. Porque o Senhor promete a promessa dele, que Ele vai corrigir todos que Ele ama. Não fuja da correção de Deus. Não fuja de ouvir a voz de Deus, ainda que seja para te corrigir. Porque é isso que vai garantir a sua salvação. É isso que vai garantir sua entrada, os portões celestes. Glória a Deus. Deus nos corrija, irmãos. A Bíblia diz que Ele nos convence do erro, do pecado. Nos faz voltar àquele ponto onde precisamos partir novamente dEle. Isso não é algo agradável de se ouvir. Não é bom, irmãos, ouvir quando alguém toca em nossa ferida, quando alguém fala aquilo que nós precisamos ouvir. Não é bom. Mas isso é o que produz frutos na nossa vida. Isso é o que produz crescimento espiritual na nossa vida. E como é que nós podemos ter um ouvido que ouve? O que nós podemos fazer para ter um ouvido sensível à voz de Deus? Para ouvir o que Deus quer nos dizer? Para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo à igreja? Como é que nós podemos ouvi-lo? Como é que nós podemos conhecer a vontade dele para a nossa vida e para a vida da nossa igreja? Para o mundo. Como que nós podemos fazer isso? Cultivando um coração. Cultivando, irmãos. Se esforçando, trabalhando para cultivar em seu coração uma atitude de obediência. Irmãos, esse ponto é muito importante. Eu quero que você preste muita atenção. Lucas 16:10 diz assim: quem é fiel no pouco será fiel no muito. E eu quero usar esse versículo para dizer a você: se você obedece no pouco, você vai conseguir obedecer no muito. Se você não obedece no pouco, não pense que você vai conseguir obedecer no muito. Sabe como que nós podemos ouvir a voz de Deus? Gerando em nosso coração um desejo genuíno de obediência. E essa não é obediência de não adulterar, de não roubar, de coisas grandes, não.
nas coisas mínimas, de amar, de perdoar, de confessar. Irmãos, se nós não temos disposição para fazer aquilo que o Senhor nos ordena através da sua palavra, que são tão pequenos, como que nós vamos conseguir fazer coisas grandes? Se você não consegue ouvir a voz de Deus, quando Ele manda que você peça perdão ao seu irmão, quando Ele manda que você se arrependa do seu pecado, quando Ele manda que você ore, coisas tão simples, como que você espera que Ele vai trazer a você grandes revelações? Todos que foram usados por Deus, irmãos, profundamente, na história da Bíblia, foram homens que tinham disposição de obedecer nas pequenas coisas. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Mas ele começou guardando fielmente as poucas ovelhas do seu pai, levando comida para os seus irmãos. E aquilo que ele fazia de todo o seu coração. Muitas vezes nós estamos querendo fazer coisas grandes para o Senhor. Nós queremos construir uma creche, um orfanato, nós queremos fazer uma escola e coisas grandes. Ah, Senhor, se eu tivesse dinheiro. Comece dando uma palavra de amor ao seu vizinho. Comece dando uma palavra de amor às crianças que estão na igreja ao seu redor. Comece a quebrantar o seu coração em relação ao vizinho que te incomoda. E ore por ele, para que haja salvação na casa dele. É nessas pequenas coisas, irmãos, que cultivamos no nosso coração a disposição de obedecer. E quem faz isso vai conhecer o Senhor. E Deus vai trazer revelações grandes e poderosas, porque o Senhor promete que quem é fiel no pouco será no muito. E eu creio que quem obedece no pouco vai conseguir obedecer ao Senhor nas coisas grandes. O nosso pastor sempre nos diz, que nós tropeçamos não são em montanhas, são em pedrinhas pequenas. Então observe a sua vida. Desenvolva no seu coração uma atitude de obediência nas mais simples coisas, nas coisas mais pequenas do dia a dia. Se nós, irmãos, não conseguimos obedecer aquilo que já nos foi revelado, como que nós vamos conhecer aquilo que ainda está oculto? Se você está aqui, o pastor é um servo de Deus, tem sido usado para trazer a palavra do Senhor a nós, nos ensinar, como ele ensinou hoje à tarde. Foi tão maravilhoso, né, amor, sobre o livro, irmãos, sobre o livro de Provérbios. Nós aprendemos tanto hoje na escola bíblica. Mas se tudo aquilo que nós aprendermos não colocarmos em prática na nossa vida, como que o Senhor vai te usar como grande servo de Deus? Como que Deus vai te usar como uma grande mulher de Deus, um guerreiro de oração? Se nas mínimas coisas você não consegue obedecer ao Senhor, não se iluda. Se você não obedece ao Senhor nas coisas pequenas, você não vai obedecer nas grandes. E se o Senhor encher o seu bolso de dinheiro, você vai virar as costas para Ele. O que nós precisamos não é de dinheiro. Nós precisamos de disposição em nosso coração para servir o nosso próximo, para ser um testemunho vivo na nossa casa, com os nossos pais, com nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos. Quantos querem ir para a África, irmãos? Querem ir para o Paquistão, para os lugares mais terríveis, onde há guerra, terremoto. Ora para Deus levar, mas não consegue ter um testemunho de vida no seu lar. Não consegue falar de Deus para os seus filhos, discipular o próprio filho. Nós temos que desenvolver, irmãos, no nosso coração, atitude de obediência às mínimas coisas que o Senhor nos ensina. Porque Deus não vai dar grandes revelações àquele que não tem disposição de obedecer às coisas pequenas. Nós cantamos aqui que os nossos ouvidos têm que ser selados pela santidade. O que é ouvidos selados pela santidade, irmãos? É não ouvir aquilo que Satanás fala. É não ouvir aquilo que alguém que tem o espírito de maledicência fala. Alguém que julga, fala. Nós temos que ter ouvidos selados pela santidade. Orar e pedir, Senhor, sela os meus ouvidos com santidade. Que eu deseje ouvir somente a tua voz. Queridos, quantos crentes têm sido derrotados em sua vida porque deixa o diabo falar o dia inteiro. O diabo fala, você não presta, você é um derrotado. E ele vai deixando. E Satanás vai aumentando o seu vocabulário e ele vai ouvindo. Nós temos que selar os nossos ouvidos com santidade. Tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é do alto, tudo que é de boa fama. Pense nisso. Deseje isso para a sua vida. Evite ouvir fofoca. Evite ouvir maledicência. Evite ouvir julgamentos. Porque nós não estamos autorizados a julgar. Amém? E principalmente, irmãos, se tiver algum pecado na sua vida, se tiver algum pecado que tem te impedido de obedecer a Deus, confesse imediatamente. Confesse imediatamente diante do Senhor. Lance esse pecado na cruz de Cristo, sob o sangue de Cristo, e fala, Senhor, leva. Irmãos, quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus,
Nós temos que começar a perguntar ao Senhor se não há algum pecado oculto na nossa vida. No Antigo Testamento, sempre que Deus parava de falar ao povo, parava de se manifestar, eles oravam e o Senhor mostrava que havia pecado, como no caso de Acã. E ainda hoje é assim, o Senhor mostra. Então não permita, não aceite deixar de ouvir a voz de Deus. Se você não tem sentido comunhão íntima com o Senhor, se você não tem conseguido estar diante de Deus e ouvir a sua voz, procure saber o que há no seu coração, o que você tem guardado. Se há algum pecado que tem te impedido de ouvir ao Senhor, confesse, lance sobre o sangue e refaça a sua aliança com o Senhor de santidade, de obediência. Irmãos, não existe nada que ensurdece mais os nossos ouvidos que o pecado e a desobediência a Deus. Não tem nada que torna o povo mais insensível à voz de Deus do que o pecado e a desobediência. Então que hoje você possa sondar o seu coração, permitir que o Espírito Santo sonde o seu coração. Que você reveja a história da sua vida. Se você reveja as condições em que você já viveu e que hoje você vive diante do Senhor, ela tem melhorado? Essa intimidade tem crescido? Ou ela tem se esfriado? Ou a voz de Deus já parece quase inaudível para você? Sonde o seu coração e confesse se existe pecado na sua vida. Irmãos, em Gênesis nós vemos a história de Noé, um homem justo, um homem amigo de Deus, um homem que ouvia a voz de Deus. Sabe por quê? Ele era pronto a obedecer. Noé, irmãos, era pronto a obedecer. O Senhor chega para Noé no meio de um lugar seco, onde nunca havia chovido, e fala: Noé, constrói uma barca gigante aí, que vou mandar o dilúvio. E Noé começa a trabalhar, porque ele tinha ouvidos para ouvir a voz de Deus. E todos aqueles surdos que estavam ao seu redor começaram a zombar e a criticar, dizendo que ele era louco, dizendo que ele não sabia o que fazia. E somente um homem e a sua família, de toda uma geração, tiveram ouvidos para ouvir a voz de Deus. E sabe o que aqui diz? Eu quero ler para você, irmãos. Em Mateus 24, 37 está relatado: pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Irmãos, somente Noé e sua família tinham disposição para obedecer ao Senhor. E todos aqueles que não ouviam, porque Deus não faz nada sem revelar aos seus profetas. E o Senhor revelou, ele achou um profeta naquela terra que confiou, que tinha um coração disposto a obedecer. E todos aqueles que zombavam e que criticavam de Noé foram levados. A palavra do Senhor diz que veio o dilúvio e levou a todos. Repita comigo: o dilúvio levou a todos. E assim será a vinda do Filho do Homem. Irmãos, essa palavra, eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, ela me estremece. Essa palavra, enquanto eu li esse versículo e meditava, ela tem que nos fazer estremecer. Porque o Senhor está dizendo que nos últimos tempos, quais são esses dias, irmãos? Os nossos dias. Dias em que temos vivido. Dias em que qualquer momento a trombeta soará. Dias em que o Senhor está às portas para buscar a sua noiva. E a Bíblia diz que nesses últimos dias, nesses dias que nós vivemos, vão ser como nos tempos de Noé. Muitos vão estar casando, se divertindo, se dando em casamento. Vão estar com o ouvido ensurdecido por causa do pecado. E não ouvirão o que Deus diz. E serão arrastados. Todos que têm o ouvido agravado, ensurdecido, serão arrastados, irmãos. E eu quero te assegurar que o fato de você estar na igreja não te garante que você não será arrastado. O que te garante não ser arrastado é ter ouvidos para ouvir o que Deus diz à igreja. É ter ouvidos para ouvir a voz de Deus. E como tem sido, irmãos, o nosso dia hoje? O nosso dia a dia tem sido de correria. O nosso dia a dia tem sido cuidar das nossas coisas importantes. E quem não tem muitas? Quem de nós não tem muitas coisas importantes para cuidar? Na hora que você amanhece, na hora que você dorme, tem coisas importantes gritando no seu ouvido. Eu sou urgente, olhe para mim. E nós vivemos, irmãos, num ciclo vicioso de correria, de tumulto. Totalmente surdos. Totalmente ignorantes à voz do Senhor. E muitas vezes quando o Senhor ainda levanta alguém para falar de algo da parte dele, você fecha os seus ouvidos. Porque isso te incomoda.
E você faz como os discípulos. Você não entende essa parte que Deus está falando. Mas eu quero, irmãos, que Deus gere em seu coração nessa noite um temor genuíno. Um temor genuíno de não estar ouvindo a voz de Deus. Muitos irmãos não têm vivido de uma forma tão desleixada que não têm escutado a voz de Deus. E a Bíblia diz que esses serão arrastados. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Irmãos, Jesus está dizendo que a vinda dele, ele vai pegar muitos desprevenidos. Ele está dizendo que muitos vão ser arrastados. Ele está dizendo que muitos que, mesmo que estando dentro da igreja, não têm ouvidos para ouvir. Não tem interesse no coração de Deus, desejo pelas coisas de Deus. Irmãos, o fato de você cantar aqui na frente, o fato de você ministrar, nada disso faz de você um servo de Deus. Isso é religiosidade. O que faz de nós realmente servos do Senhor é a disposição de obedecer. O que um servo faz, irmãos? Obedece ao seu Senhor em tudo. Esse é o papel do servo. Então não é o seu cargo na igreja, não é o que você tem feito pela igreja que vai garantir que você é um servo. O que vai garantir que você é um servo e que não vai ser arrastado na volta do Senhor é a sua disposição para obedecer ao Senhor. É a disposição do seu coração para receber revelações do Senhor a respeito do que Ele deseja fazer nessa terra. É a disposição para clamar: venha, Senhor, o teu reino sobre a terra. Muda a história. E não aceitar, irmãos, é se indignar com aquilo que você vê todo dia. O fim está muito perto, irmãos. Estamos no final da nossa era. E muitos têm se tornado surdos por causa do pecado. Nós vivemos uma era de informática e tantas coisas novas e maravilhosas, irmãos, têm nos sido descoberto. Quantas coisas maravilhosas, né? Mas nós temos que ter o cuidado de não trocarmos o Senhor por esses prazeres que parecem tão genuínos, tão maravilhosos, tão sem perigo. Cuidado para que você não tropece nas coisas pequenas. Não dê mais tempo ao tempo que você passa diante dessas tecnologias do que você passa diante de Deus. Vigie a sua vida, priorize a sua vida. Muitos, irmãos, a palavra do Senhor diz que no último dia muitos ouvirão do Senhor: apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. E muitos dirão: Senhor, eu fiz milagres, Senhor, eu trabalhei, o Senhor não lembra de mim na Serra da Areia? Até o banheiro eu lavei. Quantas vezes, Senhor, eu passei o dia ensaiando louvor? Quantas vezes eu preguei no teu nome? E além disso, irmãos, fazer milagres, curar enfermos. E vão ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Irmãos, essa palavra precisa estar na nossa mente, para que o temor do Senhor não fuja dos nossos corações, para que nós não venhamos a tornar banal aquilo que o Senhor conquistou com o sangue dele, a nossa salvação. A graça de Deus, ela está disponível a todos nós, mas nós não podemos pisar no sangue de Jesus. Nós temos que ter temor do Senhor e saber o quanto custou a nossa salvação, e saber que isso te traz responsabilidades sérias. Que falar que é evangélico, falar que pertence a uma igreja não te faz salvo. Não te dá garantia nenhuma de que naquele último dia você vai ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Irmãos, eu tenho esse temor no meu coração. Eu tenho esse temor de chegar diante de Deus e ouvir isso dele. Eu tremo diante do Senhor, porque eu sei que Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele é um juiz justo. E nós temos vivido uma vida desleixada em relação às coisas de Deus. Temos nos satisfeito simplesmente em vir à igreja, em estar aqui um dia na semana. Meu querido, isso não é cristianismo. Isso é no máximo religiosidade.
Talvez você simplesmente mudou de religião, deixou de ser católico, o Espírito está aqui hoje. Isso não faz de você um cristão. O que faz de você um cristão é a disposição no seu coração para obedecer ao Senhor em tudo. Porque Ele te dá graça. A palavra do Senhor diz que o pecado não pode mais nos dominar. E se tem te dominado é porque você tem permitido que Ele te domine. Porque o sangue de Jesus tem poder para que o pecado não atue mais na sua vida. Irmãos, precisamos estar dispostos a obedecer. Estarmos preparados para a volta do Senhor. E ouvirmos naquele dia: vinde benditos do meu Pai para o gozo eterno. Mas é preciso que haja temor no nosso coração, disposição de obedecer nas coisas mais simples e cotidianas. Quero chamar a equipe de louvor aqui à frente. Quero que você, com o mesmo espírito de quebrantamento, de oração, você curve sua cabeça e comece a pedir ao Senhor que traga temor no seu coração. Sabe, irmãos, Deus nos deu uma coisa chamada imaginação. E ela é muito útil. Eu quero que você agora use a sua imaginação e se imagine quando o seu último fôlego de vida sair de você. E você, diante de Deus, ouvindo dele: apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. É chocante, é forte. Mas irmãos, um temor que nós temos que ter no nosso coração. Para termos o desejo de obedecer ao Senhor. Para termos o desejo de conhecer a sua voz. Para termos o desejo de saber que estamos sendo guiados por Ele. Nós vamos cantar novamente a mesma música que nós cantamos. Eu quero que você peça ao Senhor que te dê ouvidos. Eu quero que você confesse. Eu quero que você peça perdão ao Senhor. Fala: Senhor, até aqui eu não tinha tido ouvido para ouvir a sua voz, mas eu quero ouvir. Não quero ouvir só quando o Senhor estiver me abençoando. Quero te ouvir quando o Senhor estiver me corrigindo, me ensinando, me podando, porque isso me traz para perto do Senhor. Irmãos, tenha coragem de orar dessa forma. Fala: Senhor, eu aceito do Senhor os julgos, as cargas, as lutas, porque elas fazem parte do meu crescimento espiritual. O Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições. Me faz suportar, crendo que vem do Senhor, para que eu esteja mais próximo do teu coração. Não rejeite a correção do Senhor. E peça para que Ele te dê ouvidos. Glória a Deus.